E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro maravilhoso onde eu respondo perguntas que vocês deixam nos comentários. Aí vocês vêm nos comentários desse vídeo, deixam novas perguntas que eu vou responder num próximo vídeo. E assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, conferir esse vídeo obviamente, né, onde eu vou responder perguntas deixadas por vocês e deixar aí nos comentários a sua pergunta para que eu responda no próximo. Lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Nele você encontra todo tipo de informação que puder imaginar sobre futebol, calendário de jogos, transferências, estatísticas, vídeos. É realmente um aplicativo super completo que você pode personalizar de acordo com o seu interesse, né? Pode escolher ali o seu clube, pode escolher também uma seleção para receber notícias. Aí você recebe alerta quando sai gol, quando o time vai jogar, e não precisa ficar restrito ao futebol brasileiro, tá? Você consegue encontrar informação de jogos, placares, tabelas e tudo mais, de tudo quando é campeonato que você puder imaginar que existe aí no planeta Terra. E para fechar com chave de ouro, o OneFootball é totalmente gratuito. Está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Começando então com a pergunta do Aquiles Matheus. Você acha que o Robinho poderia jogar como um segundo volante ajudando a armar a equipe? Aquiles, obrigado pela pergunta. Eu acho que em determinadas situações pode sim, tá? Inclusive o Mano Menezes já fazia isso na temporada passada, quando a gente estava jogando principalmente partidas no Mineirão, que o Cruzeiro precisava marcar um gol, o Mano Menezes tirava ali um dos dois volantes, normalmente o Lucas Silva, né, que era o segundo volante titular, puxava o Robinho para organizar o time de trás e botava um meia pelo lado direito. Normalmente ele botava o Rafinha, que não é esse jogador super criativo, super ofensivo, mas é um meia, é um cara que pode também dar mais velocidade pelo lado. No entanto, se for para pensar no Robinho jogar sempre como um segundo volante, os 90 minutos, eu já acho que não funcionaria pelo condicionamento físico dele. Ele não é um jogador assim conhecido por ter o maior pulmão do planeta, ele não é um cara que aguenta correr 90 minutos e se desgasta muito no decorrer do jogo. Eu acho que o Robinho se vira muito bem pela meia direita. Eu já fui do tipo que acha que ele tinha que jogar como nosso meia central, mas atualmente eu acho que ele está funcionando muito bem pelo lado direito. Tem um entrosamento legal com o Edilson, acaba sendo um cara que puxa para dentro naturalmente para criar jogadas, então acho que estamos bem servidos com ele por ali. O Lucas Tales pergunta, o que acha da passagem do volante Newton aqui no Cruzeiro? Ele poderia voltar um dia? Lucas, obrigado pela pergunta. Eu acho que a passagem do Newton pelo Cruzeiro ela foi brilhante, tá? Especialmente o ano de 2003, ele jogou muita bola, como nunca mais jogou na vida, como nunca tinha jogado antes e como eu acho que nunca vai jogar. Foi um nome essencial ali naquela formação que nos deu ali o título brasileiro naquela ocasião. Em 2014 ele já teve uma queda de rendimento grande na minha avaliação, até porque começou a ter problemas físicos, né? No final de 2013 ele já saiu do time e foi fazer até uma artroscopia, me parece, um probleminha no joelho. Em 2014 demorou a se consolidar, o Henrique tomou a vaga de titular e a dupla passou a ser Henrique e Lucas Silva, que jogaram muita bola também, e o Newton merecidamente foi pro banco, mas ainda seguiu jogando bastante, né? Porque como a gente tinha muitos jogos naquela reta final, todo mundo era utilizado no elenco. Sobre um retorno, não vejo nenhuma possibilidade e acho que atualmente ele não tem mais o nível para jogar no Cruzeiro. Só ressaltando, pelo que eu vi, o Newton estava na reserva do Bahia e foi recentemente para o CSA. Depois que saiu do Cruzeiro, o Newton passou pelo Inter, passou 2 temporadas lá no Vissel Kobe do Japão, voltou para o Bahia, não jogou tanta bola assim e agora está lá no CSA. Desejo o melhor para ele, mas acho que voltar para o Cruzeiro não dá. O Henrique Aron pergunta, você entende que Mano Menezes não sabe jogar pontos corridos? Henrique, obrigado pela pergunta. Cara, eu não acho que seja assim o Mano Menezes não saber jogar pontos corridos. Eu acho que é uma coisa de que muitas vezes ele não consegue montar o time daquela forma super concentrada que a gente vê no mata-mata nos campeonatos de pontos corridos. No entanto, vale ressaltar que enquanto treinador do Corinthians, o Mano ganhou a Série B, que foi disputada em pontos corridos, né? Então, pelo menos um título nesse formato ele tem. Agora, nos últimos anos, é inegável que o Cruzeiro tem jogado muito mais focado às taças do que o Brasileirão. Eu acho que esse ano a gente precisa mudar, a gente tem obrigação de brigar pelo título brasileiro. É óbvio que em um jogo ou outro, se tiver que poupar, é melhor poupar no Brasileiro do que poupar na Copa do Brasil, dar essa rodada no elenco. E no Brasileiro, o time mais regular, mais consistente, certamente vai ganhar.
A questão é, será que o Cruzeiro hoje adquiriu a consistência necessária para ganhar esse título? Porque assim, no ano passado, o Palmeiras não dava mostras de que era um time realmente consistente. Caiu na Libertadores, caiu pra gente na Copa do Brasil, mas chegou na reta final do Campeonato Brasileiro, os caras não perdiam mais pra ninguém, conseguiram embalar e depois que embalou já era. Por isso eu acho importante o Cruzeiro se manter sempre ali naquele grupo de 4, 5 primeiros colocados, por mais que a gente não esteja na liderança. Por quê? Chegou numa reta final de campeonato, alguém sempre vai dar uma caída, vai virar o fio, vai despencar, cavalo paraguaio. Isso é natural, sempre acontece em Campeonato Brasileiro. Se você tá no bolo, você tem chance de ser campeão. E você dá uma arrancada na reta final, você leva a taça. Foi o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado. O Cruzeiro, nas 3 vezes que ganhou o Campeonato Brasileiro, a gente meio que não sabe brincar, né? Quando o Cruzeiro é para ganhar o Campeonato Brasileiro, ele pega a liderança no primeiro turno e vai embora, sai atropelando todo mundo até ficar com a taça. Então acho que competência para ganhar pontos corridos o Mano Menezes tem. Agora tem que ver se o elenco vai estar suficientemente focado em todas as competições, a gente sabe que é complicado. O elenco foi montado de modo ao Cruzeiro ter um time forte, mas tem que provar isso dentro de campo. Não adianta nada você ter 30 jogadores excelentes se entrar dentro de campo e os caras renderem abaixo do que podem. O Rodrigo Figueiredo pergunta, você acha que tem como o Cruzeiro diminuir a folha salarial mantendo o nível do elenco atual? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Eu acho que é possível, mas não é uma coisa simples. Por quê? O Cruzeiro tem vários jogadores aí com salários muito altos, jogadores aí do primeiro escalão, né, de salários do futebol brasileiro, mas que não necessariamente estejam jogando bola para estar no primeiro escalão do futebol brasileiro. Um exemplo, Thiago Neves. Ninguém aqui vai ser louco de falar que o Thiago Neves está jogando no mais alto nível. Ele não está. Desde a temporada passada ele caiu bastante. Esse ano tem sofrido com problemas de lesão e é um cara que não está rendendo tão bem. Mas aí vem aquele outro ponto. Você não pode diminuir salário de alguém, de jogador principalmente, não tem como fazer isso. O que está assinado tem que ser cumprido. Então como que você pode, pelo menos na minha visão, reduzir a folha salarial e manter a qualidade? Usando a categoria de base, ou sendo extremamente criterioso e inteligente, perspicaz no mercado, para achar jogadores de grande destaque quando eles estão começando a aparecer e não custam tão caro. E isso é uma coisa muito difícil, né? Até porque a gente vê aí que os grandes clubes europeus estão super de olho aqui no mercado sul-americano e pinçam muito rapidamente os jogadores que se destacam, levam eles para a Europa logo logo e eles vão estourar por lá. Por isso eu acho que o ideal para o Cruzeiro, por exemplo, a gente olha hoje para a nossa defesa, a gente tem Dedé e Léo, que são 2 zagueiros caros, jogadores de alto nível, e a gente tem Murilo, Fabrício Bruno e Kaká. Eu sei, o Murilo não tá jogando tão bem nos últimos meses, digamos assim, mas é um cara que já mostrou muita qualidade em 2017. Eu acho que isso é o ideal que tem que ser feito. Você tem ali os titulares, que são jogadores de uma primeira grandeza, mas os reservas, eles não são jogadores do mesmo nível. Eu até acho o Fabrício Bruno, por exemplo, um zagueiro excelente, que pode ser titular do Cruzeiro sem problemas. Mas ele não é um cara que vai ter um salário alto, como era o caso de um Manuel na temporada passada. Na questão dos volantes, a gente tem Henrique, Romero, Lucas Silva e Ariel, que são 4 jogadores de salário alto, são jogadores caros. Talvez se a gente consegue abrir mão de um, e aí eu preferia até que saísse o Ariel do que o Lucas Silva, a gente poderia compor esse setor com volantes da base, com o próprio Nonoca, que está lá emprestado agora, mas com o Adriano da base, o Rômulo, o próprio Ederson, né, que está se destacando no Sub-20, deve ser comprado pelo Cruzeiro. Pro ataque, o Fred é o nosso titular incontestável, artilheiro na temporada. Aí a gente tem Raniel, Sassá, na temporada passada a gente tinha também o Barcos, quer dizer, muito gasto, 4 jogadores relativamente caros para jogar só um. É muita coisa, compõe com o Vinícius Popó como opção. Eu acho que a coisa tem que ser feita dessa forma. Se fosse para eu indicar jogadores que eu acho que o Cruzeiro poderia tirar nesse elenco atual e seriam substituídos com relativa facilidade por jogadores da base, seria obviamente Ariel Cabral e Rafinha. Esses 2 acima de qualquer outros, eu acho que são jogadores que não estão rendendo o esperado para o Cruzeiro e a gente poderia tentar negociá-los. Eu sei que é difícil conseguir negociar esses jogadores que já têm uma idade mais avançada e não estão jogando assim tão bem, mas eu acho que a gente tem gente melhor do que eles na base que poderia gerar muito mais resultado dentro de campo agora e resultado financeiro no futuro também com uma venda. O Marlon Tutoriais pergunta, você acha que o Sorin deveria trabalhar no clube e ajustar nossa base, principalmente tentar surgir uns laterais iguais a ele na raça? Marlon, obrigado pela pergunta. Eu acho que não, cara, por um motivo muito simples.
O Sorin não me parece ser um cara que tem interesse em trabalhar no futebol dessa forma. Desde que ele largou o futebol, ele vem trabalhando mais na área de comunicação, fazendo alguns programas, apresentando programa na ESPN, ele tem uma produtora também, né, a Elis, se eu não me engano é o nome da produtora, faz aí uns programas bem interessantes até, então eu acho que o Sorin não tem esse interesse, ele não quer mexer com futebol nessa coisa de trabalhar com base, de revelar jogadores. E quando a gente analisa o aspecto tático da posição, o que um lateral tem que fazer, o Sorin não é um bom modelo de lateral. Ele não era um exímio marcador e ele era um jogador que se notabilizava muito mais por fazer gols do que por grandes cruzamentos. Eu não estou falando que o Sorin era ruim, presta atenção, o Sorin jogava muita bola. Tinha bom cruzamento? Tinha. Mas qual era a grande característica marcante do Sorin? Aparecer na área como elemento surpresa, meter gol de cabeça, finalizar bem e tudo mais. E quando a gente analisa o escopo de uma posição de lateral esquerdo, essa não é a obrigação primordial dele. Sou muito fã do Sorin, gostaria de vê-lo ligado ao Cruzeiro, por exemplo, na área de comunicação, que me parece ser uma coisa que ele tem interesse, mas nessa coisa de trabalhar com base, eu acho que não rolaria simplesmente porque eu acho que ele não quer. O Marcelo Rabelo pergunta, rebaixamento diminui a grandeza de um clube? Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu acho que diminuir a grandeza é um pouco muito, eu acho que não diminui. Eu acho que um time que é rebaixado, ele continua sendo um time grande e uma fase ruim todo mundo está sujeito a passar. Agora, não dá para negar que fica uma mancha que nunca vai sair da sua história. Você ser um clube que nunca caiu é uma coisa que alguns ostentam de maneira muito orgulhosa. A gente tinha, por exemplo, lá na Alemanha, o Hamburgo, que, se eu não me engano, era o único time, né, que nunca tinha caído, nunca tinha jogado a segunda divisão na Alemanha, e eles tinham um relógio lá que marcava, tipo, há quantos anos, meses, dias, minutos eles estavam na primeira divisão. Na temporada passada o Hamburgo caiu. Isso não diminui a grandeza, mas eu acho que você não deve dar demasiada importância ao fato de nunca ter caído. Eu acho até que o objetivo tem que ser sempre brigar pelos títulos, não se deixar cair numa situação de crise desse tamanho, igual a gente vê um Vasco aí vivendo nas últimas temporadas. A gente sabe que essa má fase do Vasco é muito por problemas financeiros, mas o clube como um todo chegou numa situação que eu acho que nem os próprios integrantes do clube estão o respeitando como deveriam. Eles contrataram recentemente o Luxemburgo, que eu até achei uma boa, eu não acho que o Luxemburgo seja um cara que deveria aposentar, eu acho que ele tem alguma qualidade. Não quero o Luxemburgo no Cruzeiro nunca mais, mas eu acho que ele ainda pode contribuir de alguma forma no futebol. Mas aí a gente vê o Luxemburgo atrasando a apresentação, ele não vai treinar o Vasco no fim de semana, porque ele tem a inauguração de uma cachaçaria. Tipo assim, ele tem que respeitar mais o clube tem que se respeitar. O presidente do Vasco tem que virar e falar, ô Luxemburgo, você é doido? Você tá há quase 2 anos sem clube, você tá falando que não vai poder pegar o time agora só na semana que vem, porque tem que inaugurar a cachaçaria? Então eu acho que o que diminui a grandeza de um clube é você tornar o rebaixamento algo natural. Quando um time é rebaixado, um time grande, isso tem que ser um acontecimento, tem que ser um absurdo, tem que ser algo que gere extrema incomodação, inconformismo. Você não pode aceitar uma situação dessa. Tomara que o Cruzeiro não viva essa coisa horrível de rebaixamento, né? A gente espera que o nosso clube siga sempre aí brigando por títulos, sempre na primeira divisão, mas a gente tem que entender que o rebaixamento é uma coisa natural. Isso acontece com praticamente todos os clubes e só não aconteceu com todos aqui no Brasil porque o nosso campeonato nacional ele é relativamente novo. Se a gente pega no formato atual, né, de pontos corridos, a gente tem aí 15, 16 anos só de campeonato como liga mesmo. E Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, todos eles, se a gente pegar assim as formas de disputa que já tivemos, né, no Campeonato Brasileiro, todos eles já teriam caído em algum momento. Mas como os regulamentos da época não previam rebaixamento, ou alguns tiveram até virada de mesa, né? Tipo o Fluminense que conseguiu subir da Série C para a Série A de um ano só, coisa que ninguém entende, mas aconteceu. Enfim, tem várias situações que aconteceram aí na história do futebol brasileiro que nunca foi muito limpa. Eu não acho que o rebaixamento em si diminua a grandeza, mas clubes como o Vasco, como o Botafogo, têm rebaixado sem dúvida nenhuma e não são mais apontados assim como clubes grandes no que diz respeito a brigar por títulos. Eles têm grande história, mas não tem mais um time que faça jus a isso. E por fim, o Renato Abreu pergunta, o que acha de fazermos um time B como os times da Europa?
para colocar jogadores sub-23 e emprestados. Poderia se chamar Palestra Itália, por exemplo. Renato, obrigado pela pergunta. Eu não consigo achar positivo o Cruzeiro ter um time B, porque a gente mal tá dando conta de pagar um time, né? A gente tá tendo aí uma folha salarial absurda, uma condição financeira complicada, e ter um segundo time implicaria, obviamente, em mais gastos. Gastos no elenco, gastos em comissão técnica e também gastos de deslocamento para as partidas, questão logística e tudo mais. Se a gente financeiramente está tendo déficit cada vez maior a cada temporada, não dá para pensar em ter outro time, tá? Eu acho que a gente já pode começar por aí. Sobre comportar jogadores aí interessantes, promissores da base que estouram a idade sub-20. Eu ainda acho que a melhor forma de você fazer isso é emprestando esses garotos, tá? São jogadores que têm aí um contrato mais longo, então você não vai perder ele facilmente. Empresta, bota o cara para jogar uma Série B, se for o caso, se não achar uma Série A, Série B até uma Série C, mas bota os jogadores em movimento. Ter um segundo time nesse momento eu não acho interessante por outro motivo também. Não tem calendário. Eu acho que o Atlético até tem um time sub-23, né? E estava disputando tipo a 4ª divisão do Campeonato Mineiro. Qual é o desafio técnico que você vai oferecer para os seus garotos de idade de 21, 22 anos jogando a 4ª divisão de um campeonato estadual? Nenhum. Não é nível para esse cara evoluir. E jogador não evolui jogando com quem é pior que ele. O jogador evolui jogando com quem é melhor. Evolui com treinamento, com trabalho e tudo mais. Mas principalmente o cara aprende muito dentro de campo. Quando ele enfrenta um adversário mais forte, ele tem que achar soluções no meio da partida. É nessa hora que o cara vai amadurecendo e se tornando um jogador mais interessante. Então, em última análise, eu acharia até mais positivo o Cruzeiro fazer uma parceria com algum clube, seja de Série B ou de Série C, por exemplo, para emprestar jogadores para esse clube e assim ter uma espécie de filial. Não é uma filial, mas tipo acontecia com o Ipatinga lá em 2005, né, que o Cruzeiro botou vários jogadores lá. O Ipatinga teve sucesso no Campeonato Mineiro, conseguiu até chegar na 1ª divisão do Brasileirão, depois despencou ladeira abaixo. Mas só vou insistir nessa questão do nível. Não adianta você emprestar o jogador para qualquer lugar, igual o Cruzeiro tem emprestado jogadores para o Ipatinga disputar módulo 2 de Campeonato Mineiro. Isso aí não rola, gente. Se for para emprestar jogador, tem que oferecer desafio técnico para eles, não pode botar o cara em qualquer lugar. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e deixa nos comentários, além da sua opinião sobre esse vídeo, a sua pergunta para que eu possa responder no próximo, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!